Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num universo que, assim, à primeira vista, parece ser só de números, né? Mas que, na verdade, Define toda a estratégia de um negócio. exatamente. Os sistemas de custeio. Nós analisamos um monte de material, anotações técnicas, fluxogramas, até umas questões de concurso, para tentar responder aquela pergunta que tira o sono de qualquer gestor. Que é, quanto de verdade custa para fazer o meu produto? Isso. E o mais fascinante é que a resposta é sempre Depende. depende de como você calcula. Ah, sim. E essa escolha pode mudar tudo. Pode fazer um produto parecer um herói de rentabilidade ou um vilão. E pode guiar decisões que levam a empresa para o sucesso ou não. Perfeito. Então a nossa missão hoje é justamente desvendar esse quebra-cabeça. A gente vai entender a filosofia por trás de cada método, por que existem tantos e como a escolha de um ou de outro muda o jogo no dia a dia. Uhum. Vamos começar então pelo método que, digamos, todo mundo é obrigado a usar, o oficial. Vamos lá, vamos desempacotar isso. O primeiro da lista e o mais famoso é o custeio por absorção. O material deixa claro. É o único aceito pela legislação fiscal aqui no Brasil. A primeira pergunta é, por quê? O que ele tem de tão especial para o fisco? A grande sacada está no nome, absorção. A lógica é que o produto, enquanto está sendo feito, tem que absorver tudo. Tudo o que, exatamente? Absolutamente todos os custos da fábrica. Pensa no produto como se fosse uma esponja, sabe? Ok. A matéria-prima, que aumentam com cada unidade. E também absorve os fixos, como o aluguel do galpão, o salário do supervisor. Coisas que você paga todo mês, não importa se produziu um item ou 1 milhão. Tá. A ideia de juntar tudo parece fazer sentido. Mas a parte que sempre me pareceu meio escorregadia é como você joga esses custos fixos na conta de cada produto. Ah, sim. O aluguel, a energia. Como é que você divide isso de forma justa entre, sei lá, um parafuso e uma porta de carro, que são feitos na mesma fábrica? E aí você tocou no calcanhar de Aquiles do método. Esse é o ponto central da discórdia. Imaginei. Essa divisão é feita por um processo que a gente chama de rateio, e que, na prática, muitas vezes é quase um chute educado. Um chute. É. A empresa precisa escolher um critério. Vai dividir a conta de luz pelo número de funcionários em cada linha, pela área ocupada, pelas horas que as máquinas rodam. Cada critério vai dar um custo final diferente para o produto. E isso pode criar distorções gigantescas, imagino. Você pode acabar achando que o parafuso custa uma fortuna e a porta é super barata, quando é o contrário. Exato. Um produto acaba subsidiando o outro sem ninguém perceber. O rateio pode distorcer brutalmente a realidade. Mas se é tão problemático, por que o fisco aceita? Porque ele cumpre um princípio contábil que é sagrado, o princípio da competência, Certo. que diz que o custo de um produto só pode afetar o lucro no momento em que ele é vendido. Com o custeio por absorção, enquanto o produto está no estoque, aquele pedacinho do aluguel da fábrica fica ali, congelado no valor do estoque, só esperando a venda acontecer. Espera um pouco. Deixa eu ver se eu entendi a implicação disso. Você está dizendo que, se um gerente quiser melhorar o resultado do trimestre, ele pode simplesmente produzir mais, mesmo que não venda nada a mais. É exatamente essa brecha. É uma ferramenta poderosa, mas também muito perigosa. Como assim? Ao aumentar a produção, você tem mais unidades para dividir aquele mesmo custo fixo do aluguel, certo? Certo, o custo por unidade cai. Isso. E uma fatia maior desses custos fixos fica escondida no estoque, em vez de ir para o resultado do período. O lucro do trimestre no papel parece maior. Uau! Pode ser uma forma de, intencionalmente ou não, maquiar o resultado para bater uma meta, ganhar um bônus. Caramba! Isso muda tudo. Então, um método oficial que deveria trazer clareza pode, na verdade, incentivar a superprodução e criar estoques gigantescos só para o balanço ficar mais bonito. E é por essa e por outras que os gestores, frustrados com essa informação meio contaminada, precisavam de outra ferramenta. Algo para uso interno, para decisões rápidas, do tipo, produzo mais disso ou daquilo. E foi daí que surgiu o próximo método, imagino. Exatamente. Foi dessa necessidade que nasceu o custeio variável. Certo. Então, o custeio variável, ou direto, como também chamam, surge como uma espécie de rebelião contra o absorção.
Se ele não é aceito pelo fisco, ele deve oferecer uma visão bem diferente. Como ele funciona? O que ele joga fora? Ele joga fora o problema. Lembra do rateio arbitrário dos custos fixos? Lembro. O custeio variável simplesmente ignora essa etapa. A filosofia dele é: para o custo do produto, só entra o que varia diretamente com a produção. Matéria-prima, mão de obra por unidade, embalagem. Só os custos variáveis. E os custos fixos? O aluguel da fábrica, os salários, eles simplesmente somem? Não somem. Mas eles mudam de lugar e tipo de identidade. No custeio variável, todos os custos fixos, sem exceção, são tratados como despesas do período. Ah, Eles saem do chão da fábrica e vão direto para a demonstração de resultado daquele mês, como se fosse uma despesa administrativa, sabe? Eles não encostam no produto, não entram no estoque. ok. Então o estoque fica avaliado só pelo custo variável, um valor bem menor. E isso resolve aquela distorção do lucro que a gente falou. Bingo! Se o gerente produzir mais, não vai adiantar nada para maquiar o lucro, porque o custo fixo já foi inteiro para o resultado de qualquer jeito. Exato. Ele remove o incentivo à superprodução. E mais do que isso, ele dá uma informação gerencial que é valiosíssima, a margem de contribuição, Margem de contribuição. que é o preço de venda menos os custos e despesas variáveis. Esse número te diz exatamente quanto cada produto contribui para pagar os custos fixos da empresa e depois para gerar lucro. E isso deve ser uma mão na roda para tomar decisões. Por exemplo, se aparece um cliente querendo um pedido enorme, mas oferecendo um preço um pouco abaixo do meu normal. Perfeito exemplo. Pelo custeio por absorção, você talvez recusasse porque o preço oferecido é menor que o custo total do produto. Certo. Mas pelo variável, você olha a margem de contribuição. Se o preço que o cliente oferece for maior que seus custos variáveis, cada unidade vendida ainda vai contribuir com alguns reais para pagar o aluguel da fábrica. Entendi. Em vez de ter prejuízo, eu pelo menos diminuo o prejuízo ou ajudo a pagar as contas fixas. Exato. Em situações de capacidade ociosa, aceitar esse pedido pode ser a diferença. O custeio variável é a ferramenta do gestor para decisões de curto prazo. Fascinante. Então temos uma dualidade clara. O absorção fala a língua do fisco, mas pode mentir para o gestor. O variável fala a verdade para o gestor no curto prazo, mas é ilegal para o balanço oficial. As empresas, então, precisam conviver com os dois. As melhores, sim. Elas rodam os dois sistemas em paralelo, usam a absorção para os relatórios oficiais e o variável para a tomada de decisão estratégica interna. Uma coisa não anula a outra. Certo. Mas o variável, ao tratar todos os custos fixos como um bloco só, uma grande despesa, também não está simplificando demais? E se alguns desses custos fixos forem, na verdade, causados por produtos específicos? Boa pergunta. Para resolver esse quebra-cabeça, parece que surgiu uma abordagem bem mais cirúrgica. Exatamente. Essa é a deixa perfeita para o custeio baseado em atividades, o famoso ABC. A filosofia aqui é uma revolução. Uma revolução? Sim. Ele parte de uma premissa genial. Produtos não consomem recursos. Atividades consomem recursos e produtos consomem atividades. Isso soa um pouco abstrato. Vamos tentar traduzir. A ideia é que o dinheiro da empresa, os recursos, não vai direto para o produto, mas sim para pagar pelas coisas que a empresa faz, as atividades. Perfeito, é exatamente isso. Pensa numa pizzaria que faz 2 tipos de pizza. Marguerita, que é super simples, e uma pizza da casa, cheia de ingredientes. Ok. O custeio tradicional talvez dividisse o custo do aluguel ou o salário do pizzaiolo meio a meio entre as duas. O ABC faz perguntas diferentes. Ele pergunta: quais atividades são necessárias para fazer cada pizza? E aí ele descobre que a pizza da casa exige atividades como picar 10 ingredientes, montagem complexa, limpeza especial da bancada, Isso, enquanto a margarita exige só cortar tomate e espalhar queijo. exatamente. O ABC primeiro aloca o custo dos recursos, como o salário e o aluguel, para cada uma dessas atividades. Depois, ele aloca o custo dessas atividades para as pizzas com base em quanto cada pizza usou daquela atividade. Ah, entendi. A pizza da casa vai consumir muito mais da atividade picar ingredientes do que a margarita. O resultado é um custo muito mais preciso. Você pode descobrir que a pizza que achava que te dava mais lucro, na verdade mal se paga. Então,
O ABC não elimina o rateio, mas o torna muito mais inteligente. Em vez de usar um critério qualquer como horas-máquina para tudo, ele usa múltiplos direcionadores de custo que têm uma relação de causa e efeito real. É isso. É como passar de uma foto em baixa resolução do seu custo para uma imagem em 4K. Você vê detalhes que nem sabia que existiam. A analogia é perfeita. Ele revela os custos ocultos da complexidade. Muitas vezes, um produto de baixo volume e alta complexidade, que parece super lucrativo, se mostra um verdadeiro sorvedouro de recursos quando você olha pela ABC. Mas assim, isso soa incrivelmente complexo de implementar. Mapear cada atividade, encontrar os direcionadores. Para uma empresa pequena, isso não é matar uma formiga com um canhão. Essa é a crítica número 1, e é totalmente válida. Certo. O ABC não é para todo mundo. É como usar um microscópio eletrônico para medir uma parede. Ele brilha em ambientes complexos. Indústrias com centenas de produtos, hospitais que precisam custear procedimentos, bancos. Nesses cenários, o esforço compensa. Compensa porque ele revela onde o dinheiro está realmente sendo ganho ou perdido. Entendi. E no meio dessa discussão toda aparece um último método que parece chutar o balde de todas as convenções. O custeio pleno, ou RKW. A definição dele é quase um susto. É o método mais radical de todos, sem dúvida. Se o custeio por absorção já inclui todos os custos de produção, o RKW olha para ele e diz: segura minha planilha. Como assim? Ele apropria aos produtos todos os custos e todas as despesas da empresa. Tudo, tipo despesa administrativa, salário do pessoal de vendas, comissão, despesa financeira com juros, tudo isso vai para o custo do produto? Tudo. Na lógica do RKW, para um produto existir e ser vendido, ele precisa de toda a estrutura da empresa. Então, toda a estrutura tem que ser bancada por ele. É uma visão de custeio total levada ao extremo. Mas isso vai contra o princípio mais básico que a gente viu no começo, a separação entre custo e despesa? Totalmente. Custo vai para o estoque, despesa vai para o resultado. O RKW ignora completamente essa fronteira. E por ignorar, ele fere os princípios contábeis e não é aceito de forma alguma. A aplicação prática dele é quase nula. Então por que a gente fala dele? A importância dele hoje é mais conceitual e para provas de concurso, que adoram cobrar esses conceitos de fronteira. Ele é o método mais inclusivo, mas por isso mesmo o mais distante das práticas contábeis. É o exemplo do que não fazer se você quiser seguir as regras. Que jornada, hein? Passamos por 4 lentes completamente diferentes para enxergar a mesma coisa. Pois é. O absorção, que é a lente da lei, focada no balanço. O variável, que é a lente do gestor tático, focada na margem. O ABC, a lente do estrategista, buscando a precisão máxima. E o RKW, que é quase uma lente filosófica do tudo junto, mas que não serve para a prática. E se a gente conectar tudo isso? O grande insight, a ideia que fica, é que custo não é um número absoluto que você descobre como uma lei da física. Não mesmo. Custo é um número que você constrói. E a forma como você constrói depende da pergunta que você quer responder. E essa escolha afeta tudo. Tudo. O valor dos estoques, o lucro que você reporta, o preço que você define, os produtos que você decide promover ou descontinuar. É uma demonstração clara de como a contabilidade não é só registrar o passado, mas sim modelar a informação para guiar o futuro. Exatamente. A contabilidade de custos é, no fundo, uma ferramenta de estratégia. Perfeito. E isso nos leva a uma reflexão final, uma ideia que inverte toda a lógica que a gente discutiu aqui. Uhum. Todos esses métodos partem de dentro da fábrica para fora. Eles perguntam, quanto custou para eu fazer isso? E a partir daí, definem um preço. Certo. Custo mais uma margem de lucro igual a preço. A lógica clássica. Mas e se a gente virasse tudo de cabeça para baixo? Aí a gente entra num conceito chamado custeio-alvo, ou target costing. Ele começa de fora para dentro. Ele primeiro pergunta, qual é o preço que o mercado está disposto a pagar por este produto? Certo. Depois, ele subtrai a margem de lucro que a empresa deseja ter. O resultado dessa conta é o custo-alvo. Então a pergunta muda. Não é mais quanto custou, e sim quanto este produto pode custar para que ele seja viável. Exatamente. E essa simples mudança de pergunta transforma tudo.
O custo deixa de ser um resultado e passa a ser uma meta. Um desafio para a engenharia, para o design, para a cadeia de suprimentos. Fica então a reflexão. Fica a reflexão para quem nos ouve, como essa mudança de mentalidade de se adaptar ao custo, de desafiar o custo para que ele caiba no preço de mercado, pode transformar a cultura de inovação e a competitividade de uma empresa.